Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Dependência de Deus, uma vida pela fé. Ou, ali já está o título da palavra, né? Uma vida pela fé ou vivendo pela fé. Serão os últimos cultos desse ano. Lembrando a todos vocês que dia 24 nós não teremos culto no domingo. Pelo fato de ser Natal, nós queremos liberar vocês aí, né, de passar o Natal com a sua família, passar o Natal na sua casa. Então no dia 24 nós não faremos culto, e voltaremos no dia 31 com a festa da virada. Depois, mais em dezembro, a gente vai comentar sobre isso. Nós vamos falar o que nós vamos fazer aqui, mas teremos culto aqui no dia 31 de dezembro. Então no dia 24 nós não teremos. Então nós pegamos esses 6 últimos cultos do ano para falar sobre dependência de Deus, uma vida pela fé. E assim, hoje eu estou no segundo dia dessa mensagem, e abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 12, deixa ela abertinha aí, e nós vamos falar sobre, o tema hoje é ouvir e obedecer a Deus. Semana passada eu falei sobre aprendendo a viver pela fé. E hoje nós vamos falar sobre ouvir e obedecer a Deus. Está gravando a mensagem, Isaías? Obrigado, irmão. Irmão, qual foi a mudança mais difícil que você teve que tomar na sua vida? Já parou para pensar? Todos nós temos decisões difíceis para tomar. Todos nós temos decisões que marcaram a nossa vida. Qual foi a decisão que mais marcou a sua vida? Você lembra? Uma saída de um emprego? Se seria casar ou comprar uma bicicleta, como diz aí, né? Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Com quem você vai casar? Talvez essa é uma das decisões mais difíceis que a gente tem para tomar na nossa vida. Porque podemos ser enganados ou felizes para o resto da vida. E nós passamos por decisões. E decisões que Deus direciona. Se você parar para pensar, qual foi a decisão que Deus te mandou fazer um dia da sua vida? Eu lembro de um dia, quando eu me converti, eu tinha um tio, tenho um tio, está vivo ainda, que foi o meu padrinho na igreja católica. E quando eu me converti, ele é ministro da igreja católica, imagina. Então, sou o primeiro afiliado dele. E quando eu me converti, eu estava indo na igreja 1 mês e meio. Quem que já teve 1 mês e meio de igreja? Quem que está com 1 mês e meio de igreja? Natan, está quanto tempo de igreja, Natan? Quase 2 meses, né? Com 2 meses, irmão, a gente não sabe nada. A gente sabe que Jesus morreu por nós e que nós precisamos dele. E com 2 meses, nós somos iguais a um bebê na fé. E meu tio chega uma vez para mim, novo na fé, sabia que Deus tinha morrido por mim e tive uma experiência com Deus. Esse meu tio, que para mim era como um pai, porque eu não fui criado com pai, eu fui criado na casa da minha avó. Com 7 anos minha mãe separa e eu vou para a casa da minha avó. E se eu virei vendedor, porque esse meu tio é vendedor, bom vendedor, e eu tinha ele como inspiração. E eu, mais ou menos com 2 meses de crente, ele chega para mim e fala o seguinte: olha, já que você virou crente, você pode esquecer que eu sou seu padrinho, viu? Desse jeito, irmão. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, Jesus do céu. Eu lembro que eu chorei muito, que era como um pai para mim. Mas eu falei assim, eu quero Jesus. Eu vou ficar com Jesus. Hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com esse meu padrinho. Chamo ele de padrinho.
Já trabalhei com ele 2 vezes. Eu fui para São Paulo vender produto para dentista. Depois, trabalhei com ele 3 anos vendendo produto para dentista em São Paulo. Depois ele voltou para Lavras para ser corretor de imóveis. Eu sou corretor de imóveis por causa dele. Então hoje está tudo tranquilo, tudo na benção. Mas são decisões duras. E talvez você já teve que tomar algumas decisões que marcaram a sua vida. Eu já tive que tomar decisões, irmãos, de parar uma faculdade. Eu já tive que tomar a decisão de vender uma casa. Mas Deus sempre conduziu. Ouvir a voz de Deus é algo que marca a nossa vida. Ouvir a voz de Deus é algo que traz para nós uma experiência única. A minha experiência não pode ser a sua experiência, quando nós falamos em ouvir e obedecer a voz de Deus. Na conferência, o Leandro veio aqui com a Kelly tocar, o Leandro é guitarrista, e ele olhou para o telhado aqui e falou assim: Flavinho, esse telhado parece muito com os acampamentos da Teresa Celano, né? Eu falei assim: igualzinho, irmão. E foi num dos acampamentos da Teresa Celano que eu estava orando a Deus, já casado. Uns 4 anos depois de casado, que eu casei, e eu querendo muito servir a Deus, eu perguntei para Deus, e nessa época os amigos meus estavam tudo formando em faculdade, irmão. E pelo fato de eu ter casado, por amor a Deus, por amor a Sayonara também, é óbvio, a gente casou muito novo, eu tive que parar de estudar para cuidar da minha casa. Eu perguntei para Deus, meus amigos tudo formando, tudo crescendo na vida, o que vai ser de mim? E nitidamente Deus naquele dia falou assim para mim, eu olhando para o telhado assim, eu lembro disso, eu já contei isso para vocês, né? Isso aqui já é velho, mas tem pessoas que ainda não ouviram. Eu olhando para o telhado assim, orando a Deus, falei: Deus, o que vai ser de mim? Deus nitidamente falou comigo. Eu só ouvi a voz de Deus 3 vezes na minha vida, irmão. 3 vezes eu ouvi a voz de Deus nítida, amém ou não? Nítida é quando você fala assim: mano, Deus falou comigo. Que é isso? Deus nitidamente falou comigo assim: você me escolheu, da sua vida cuido eu. Aí depois disso eu não esquentei a cabeça mais não, irmão. Trabalhei porque eu tinha que trabalhar, e vamos produzir, porque eu sempre, desde quando eu converti com 18 anos, falei assim: não, se é para ser crente eu quero ser pastor. Então, se é para ser crente, eu quero entregar minha vida inteira para Deus. Cada um tem um chamado, amém ou não, irmãos? Então, o meu chamado é esse. Ouvir a voz de Deus, marca a nossa vida. Em Gênesis capítulo 2, nós temos a história de um homem chamado Abraão, ou Abrão. Ainda não foi trocado o nome dele. Deus dá um direcionamento para Abrão. Irmão, se eu falar Abraão aqui é porque eu já estou pensando no futuro, tá? Então Abrão e Abraão é a mesma coisa, só que depois do nome que ele foi trocado. Ele disse assim, versículo 1, capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão benditos. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor derrame a tua glória, teu amor e teu favor sobre as nossas vidas. Nos ensina a ser dependentes do Senhor. Nos ensina a viver uma vida de fé, segundo a tua graça, teu amor e teu favor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Irmãos, uma vida de dependência de Deus precisa ser uma vida vivida como a vida de Abraão. Dentre outros homens da Bíblia, se a gente for olhar, tem vários testemunhos de homens de fé, mulheres de fé da palavra.
Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Abraão pegou aquilo e falou assim: não, eu vou viver isso, o que Deus está me chamando para fazer, eu vou fazer. Abraão foi um homem escolhido na multidão, para viver um projeto de vida, para viver algo específico para ele, para viver um chamado. Qual chamado? Ser pai de multidões. Abraão, o maior chamado, a maior promessa na vida de Abraão não era o que ele iria construir, não é o que ele iria ganhar, não é o dinheiro que ele ia conquistar, mas sim o chamado para ser pai de multidões. Irmãos, eu tenho certeza que Deus tem um chamado para cada um de nós aqui nessa noite. Deus tem uma história para cada um de nós. A minha história não pode ser a sua. A minha história não pode ser a história dos homens de Deus que eu gosto de ouvir, porque eles têm a história deles. Eu tenho a minha história para ser vivida, você tem a sua história para ser vivida. Deus, eu tenho certeza que Deus já prometeu algumas coisas para alguns irmãos aqui. Se não, ainda vai prometer, irmãos. Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo no meio da multidão. Deus conhece você, Deus conhece o Rafa, Deus conhece o Alifer, Deus conhece cada um, Deus conhece o Douglas. E Deus tem um chamado. Qual que é a diferença do chamado de Deus para cada um de nós? Ouvir e obedecer, ou ouvir e não obedecer. Sabe, Abraão nunca teve uma Bíblia, irmão. Abraão nunca teve uma igreja. Abraão nunca teve contato com os 10 mandamentos. Tem noção disso? Abraão só teve uma voz chamando para um propósito. Hoje nós temos Bíblia, hoje nós temos 10 mandamentos, hoje nós temos uma igreja, hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos os apóstolos, hoje nós temos irmãos, igrejas, tudo isso nos dando direcionamento de como ser um povo de Deus, de como ser um povo escolhido. E o maior desafio para nós é ouvir a voz de Deus e confiar. Irmão, se Deus prometeu que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus prometeu que Ele vai te livrar, Ele vai te livrar. Porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus cuida de nós. Para andar com Deus é necessário que entendamos que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantos querem buscar ao Senhor? Quantos querem entregar a sua vida para Deus? Esse nível de fé, Senhor, eu quero ouvir e obedecer, eu quero fazer a tua vontade. Ah, se o meu povo me ouvisse, ah, se o meu povo escutasse os meus mandamentos e vivesse por eles, eles comeriam o melhor dessa terra, diz o salmista. Ah, se o meu povo desse ouvido àquilo que eu tenho dito para eles, eu daria o melhor dessa terra. Irmão, Deus não é mau, Deus não é vingador, Deus é justo. Deus é justo. E Deus vai nos abençoar conforme aquilo que nós fazemos segundo a tua vontade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Abraão, ele foi sensível à voz de Deus. Diga-se comigo, sensível à voz de Deus. Diferente do seu pai. Diferente de Terá. Olha aí o versículo de número 31 do capítulo 11. Um versículo acima só. Você está aberto no 12 aí e um acima. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram para Ur dos Caldeus, de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas chegando em Harã, estabeleceu ali. Terá viveu 205 anos e morreu aonde? Em Harã. A promessa de Deus para Terá era que ele fosse para Canaã, porém ele para em Harã.
Ele gosta de Harã. Deus dá uma direção para Terá, fala assim: olha, vá para Canaã. Porém ele para em Harã e morre ali. Com Abraão, Deus já faz diferente. Eu não vou te falar para onde você vai para o lugar que eu vou te mostrar, para não ter perigo dele parar, para não ter perigo dele estagnar igual seu pai. Irmão, muitos de nós estão morrendo porque não estão sendo sensíveis à voz de Deus. Muitos de nós estamos morrendo porque nós não queremos viver 100% daquilo que Deus está dizendo para nós. Adão e Eva, essa árvore vocês não podem tomar, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Adão e Eva vai lá e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E de fato eles saíram e pararam de comer da árvore da vida. A gente pega Moisés, um grande líder, chamado por Deus. Deus fala com ele: olha, fale a rocha. Moisés vai lá e bate na rocha. Precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Pelo fato de Moisés bater na rocha, ele não pôde mais experimentar da terra prometida. Saul, diante dos ataques dos amalequitas, Deus diz para ele: olha, destrói tudo que você vê, gado, tudo, carroça, o que você vê, homens, mulheres, acaba com tudo. Ele vai lá, vai para a guerra, vence a guerra, só que ele decide: não, eu vou guardar os melhores bois, vou guardar os melhores animais para poder sacrificar ao Senhor. Até a intenção era boa, mas o chamado de Deus para ele era para destruir tudo, e por essa atitude Deus o rejeita como rei. Ele perde o seu reinado e Davi aparece. Jonas, quando Deus fala para Jonas: vai para Nínive, Jonas dá as costas para Deus e diz: não, eu quero ir para Tarsis. Irmão, eu garanto para vocês que muitos de nós faríamos o que Jonas fez. Só para vocês entenderem qual era o povo de Nínive. Quem está acompanhando a guerra entre Israel e Hamas? Então, todo mundo sabe, né? Você está acompanhando, não, mas quem sabe o que está acontecendo lá entre Israel e Hamas? Palestino. É a mesma coisa de Deus levantar um profeta lá hoje e falar assim: vai no meio dos palestinos, no meio do Hamas, e prega para esse povo que eu quero salvar eles. Irmão, é a mesma coisa. É a mesma coisa que Deus levantar hoje você de madrugada e falar assim para você: pregue para o seu inimigo. Quero salvar o seu inimigo. Imagina você na próxima ceia de dezembro ceiando com o seu inimigo aqui, irmão. É isso que Jonas sofreu. Ananias e Safira mentiram ao Senhor e morreram. Nós precisamos ser sensíveis, irmãos. Para mim obedecer a Deus e ouvir a voz de Deus, eu tenho que ser sensíveis. Com Deus não tem meia conversa. Com Deus não tem meio diálogo. É sim, sim, não, não. Deus é muito claro nos seus direcionamentos. Deus é muito claro naquilo que Ele diz: faça isso. Aquele que cumpre os meus mandamentos, esse é quem me ama. Deus é muito claro: ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo. Deus é muito claro: dá a sua vida pelo seu irmão. Ame o seu irmão. Segundo ponto, que é crucial em ouvir e obedecer a voz de Deus, é sermos disponíveis. Abraão estava disponível para ir aonde Deus mandasse. Abraão estava disponível para renunciar o seu conforto, começar a cavar de novo, começar a construir de novo, começar a fazer tudo. Sai da tua terra, da tua parentela. Sabe o que estava acontecendo ali, irmão? Terá, por ter ficado em Harã, ele começou a construir novos deuses. Josué capítulo 24, versículo 2 diz que Terá começou a levantar uma adoração a outros deuses.
Terá contaminou seu coração a servir a outro senhor, e Deus falou assim: olha, não tem como eu levantar um povo desse povo. Abraão, sai da sua parentela, porque no meio da sua parentela eu não vou fazer, porque tem deuses estranhos. Talvez Deus dá chamado para nós, para nos tirar do conforto, para nos tirar do lugar aonde nós estamos vivendo, é porque talvez ali tem um ambiente que Deus não aprova, tem um ambiente que Deus não quer, e talvez Deus fala para você: sai desse trabalho, sai disso que tu está fazendo, sai desse namoro, sai desse relacionamento, porque tem outros deuses aí, sabe, irmãos? Talvez o ambiente não seja favorável, mas Deus quer fazer a glória dele fluir na sua vida. Por isso que você tem que estar disponível. Por isso que você tem que estar disponível para deixar alguns hábitos. Não porque Deus é mau, é porque Ele te ama e Ele está te livrando do pior. Ser sensível à voz de Deus, ser disponível para na voz de Deus, no chamar de Deus, é dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha história. Eu sei que o Senhor vai fazer de mim aquilo que o Senhor disse. Quantos são o que a Bíblia diz que vocês são? Vocês são, irmão. Vocês são homens de Deus, mulher de Deus. O que nos falta muitas das vezes é disponibilidade. É disponibilidade para dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para cumprir o teu fluir, a tua glória. Sabe, uma outra coisa que Abraão tinha, que é uma personalidade de quem ouve e obedece a Deus, é tanta fé, que não precisa de detalhes. Abraão não precisava de detalhes. Abraão não precisava: olha, a terra que você vai, ela é assim, vai ter um lugar assim. Abraão não, Abraão só sabia que Deus iria com ele. Quem tem fé em Deus, irmão, não precisa de detalhes. A fé nossa precisa ser uma fé tão genuína, tão pura, tão verdadeira, que tem que passar pelo crivo da lógica e dizer: olha, não importa a lógica, Deus, mas eu tenho filho, Deus, mas eu tenho aquilo, Deus, mas eu tenho isso. Não, irmão, você tem fé e Deus é a palavra de Deus, então vai. Não estou falando aqui para sermos irresponsáveis de forma nenhuma. Eu estou falando que muitos de nós deixam de ver aquilo que Deus tem porque pensa demais naquilo que Deus te chamou para fazer e para ser. Muitos pensamos: mas será que eu devo viver uma vida de santidade? Eu quero, mas eu não consigo. Deus, irmão, se Deus te chamou para ser santo, é porque Ele vai te dar força para ser santo. Se Deus disse que você já venceu o pecado, é porque você já venceu o pecado. Você vai vencer, você vai andar, você vai construir grandes coisas. Nós não podemos ficar fazendo as contas, irmãos, daquilo que Deus nos chama. Estava falando com os jovens ontem aqui sobre o livro de Jonas, e muitos historiadores dizem que o livro de Jonas é só uma história, um conto, porque não tem lógica um peixe engolir um homem e o homem ficar 3 dias na barriga do peixe vivo. Irmãos, a palavra de Deus, ela veio para confrontar a nossa racionalidade. Milagre, o que aconteceu ali no livro de Jonas foi um milagre de Deus. O homem ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe é milagre de Deus. É irracional, é ilógico, mas se Deus disse, eu acredito. E tem mais, irmãos, Jesus falou que o sinal que Deus daria era Jonas. Era o sinal de Jonas. Jesus falou sobre Jonas. Então, se Jesus falou, irmão, a palavra de Deus diz que nele não houve pecado algum. Então é verdade. Se a Bíblia tivesse dito que o homem engoliu uma baleia, eu acreditava também. Porque a Bíblia está falando que não sei o que aconteceria, mas que o homem engoliria uma baleia, o homem engoliu uma baleia. A nossa fé, se começar a entrar na lógica, se começar a pensar demais, nós não vamos fazer nada.
Deus talvez manda você orar para uma pessoa que está enferma. Ah, mas se nem o médico curou, será que Deus cura? Ah, mas eu não vou orar não, porque... Não vou orar por fulano não, porque fulano merecia isso. Será, irmão? Nós precisamos orar, nós não temos que fazer detalhes. Provérbios 16:1 vai dizer que os planos vêm do homem, mas do Senhor vem a resposta. Sabe? Abraão dá continuidade ao plano inicial que era para o seu pai. Vai para Canaã. Vai. Outro ponto que nós precisamos aprender: do ouvir e obedecer à voz de Deus. É uma coisa que a gente tem muita dificuldade, irmão. É dependência. A nossa dependência. Abraão era dependente de Deus. E o seu testemunho marcava a vida das pessoas. Marcava a vida de cada um que está ali. Abraão sai da casa do seu pai com outros deuses e vai, a primeiro lugar que ele vai para a terra dos cananeus. Diz o seguinte aí, ó, versículo 5: levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã, partiu à terra de Canaã. E lá chegaram. Abraão atravessou até o lugar chamado Carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam naquela terra. Irmão, sabe quem eram os cananeus? Levíticos capítulo 18, versículo do número 20 e 20, do versículo 1 a 20 e 21. Diz que eles eram ímpios, idólatras, cultuavam outros deuses, tinha sacrifícios humanos, imoralidade sexual à reveria. Era uma baixaria danada, todo mundo pegava todo mundo. Todo mundo tinha relacionamento sexual com parente, com todo mundo. E é para essa terra que Deus coloca Abraão. E é nessa terra que Deus coloca um homem de Deus para ser diferente e para fazer fluir, para fazer crescer. Irmão, não acha que os planos e propósitos de Deus, quando você ouvir a voz de Deus e querer ir, vai ser tudo maravilhas. Deus vai te colocar no meio de ímpios. Deus vai te colocar no meio desse mundo feroz, para você ser um testemunho vivo e viver na dependência de Deus. Ah, pastor, mas eu estou em luta, glória a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que passar dificuldade, glória a Deus, porque a sua luta, a sua resistência, a sua dependência em Deus, glorifica a Deus. Nenhum projeto ouvir e obedecer a Deus, irmãos, não é possível. Eu acho que a gente não lê Bíblia. A gente não lê Bíblia, porque se a gente lê de Gênesis a Apocalipse, irmão, é só sofrimento e vitória. Você não vê um homem de Deus que não sofreu, mas você não vê um homem de Deus sendo derrotado. Talvez sim, perdia uma guerra, Deus tratava, mas levantava e Deus dava vitória na frente. Você pode perder uma batalha, irmão. Você pode ser perseguido, mas no final da sua história, você será um vitorioso juntamente com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que vier a luta, toda vez que vier a batalha, toda vez que vier desafio, você vai pensar nesse texto: Deus me chamou para glorificar o nome dEle. Ouvir a voz de Deus é ser testemunho de Deus dentro do mundo que você está. Porque de fato, irmão, irmã, o seu testemunho mostra o Deus que você serve. O seu testemunho diz para as pessoas quem você está servindo. Isso é forte, irmão. Isso é forte. E nós queremos ouvir e obedecer a voz de Deus. Na dependência de Deus, nós construímos altares a Deus. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra.
Abraão construiu ali altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Toda vez, irmãos, que nós estamos na dependência de Deus, toda vez que nós estamos vivendo, ouvindo e seguindo aquilo que Deus nos chamou, a primeira coisa que nós fazemos é construir altares. Nós construímos altares todas as vezes que andamos com Deus. Quando Abraão chega em Canaã, Abraão constrói altar. Ele entrega o louvor e adoração a Deus. Depois ele vai para Betel, versículo 8. E quando ele chega em Betel, no versículo 8 diz ali: dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, aonde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois partiu Abraão e prosseguiu em diante até ao Neguebe. Aonde Abraão chegava, aonde Abraão se instalava, aonde Deus direcionava Abraão, altares eram construídos. Adoração ao nome de Deus, vida ao nome de Deus, tudo aquilo que Abraão viveu, tudo aquilo que Abraão construiu até esse momento, tinha altar, tinha adoração, tinha santidade, tinha um memorial de quem era Deus. Aí vem uma grande fome e ele precisa ir para o Egito. Aí chegando no Egito, irmão, as coisas começam a dar um pouquinho errado para Abraão. Chegando no Egito, Abraão mente ao faraó. Na verdade, Abraão não mente. Abraão, ele conta uma meia história, uma meia verdade. Mas o problema de Abraão é que ele estava com medo de morrer. E a gente, às vezes, irmão, com medo de morrer. Homens de Deus também falham. Estou falando que nós não somos perfeitos. Homens de Deus também, às vezes, dão uma tremida na perna. Fala assim, meu Deus. Ele chega lá no Egito. E Sara, irmão, a palavra de Deus diz que Sara era bonita. Sara era bonita. Ele falou assim, se eu falar que Sara é minha esposa, essa turma vai me matar para ficar com Sara. Então eu vou falar que Sara é o que? É minha irmã. Eu falo que Sara é minha irmã. Olha, irmão, misericórdia. E de fato, Sara era minha irmã dele. Sara era minha irmã de Abraão. A Bíblia diz isso. Sara era filha de Terá com uma outra mulher. Naquela época podia, tá, gente? Não sei como, mas podia. Depois que veio os mandamentos que Deus proibiu o casamento entre irmãos. Aí Abraão vai lá e fala assim, não, ela é minha irmã. Porque ele tinha medo de morrer. Ele acaba entregando Sara para Faraó. Sara começa a ser uma das mulheres de Faraó. E um dia Deus vem sobre a vida de Faraó e fala assim, olha, não toca nessa aí não. Não mexe com essa aí não. E a Faraó vem, o que é isso? Por que você mentiu para nós? Por que você mentiu para nós? Por que você fez isso? A palavra de Deus diz que ele devolve Sara a Abraão e manda eles embora dali. Só que no Egito não tem construção de altar. No Egito, Abraão não fez altar. Por que não fez altar? Porque aonde não se glorifica o nome de Deus, não se é permitido construir altar. Irmãos, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, se pode construir altar. Quando nós não estamos obedecendo a voz de Deus, quando nós estamos sendo um escândalo para Deus, não se pode construir altar. Quando as nossas atitudes não glorificam a Deus, não pode se construir altar. E a gente vai ler a história. Capítulo 13, versículo 1 vai dizer assim: Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher
e tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em ouro, prata e ouro. E partiu para o Neguebe em direção a Betel, e indo de lugar para o outro, até chegou ao lugar em Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão, por um erro na sua vida, por um deslize na sua vida, Abraão ficou peregrinando ali em Betel, em algum lugar e outro, ficou andando de ponto em ponto, e foi crescendo, enriquecendo. Ninguém enriquece da noite para o dia, irmão. Então aqui para nós teve tempo, levou um tempo para Abraão voltar para o lugar onde ele fez o primeiro altar, e quando ele construiu o primeiro altar, aí ele volta a invocar o nome de Deus. Aí ele volta a buscar a Deus, e sua vida começa a andar segundo direção à vontade de Deus. Irmãos, talvez alguns de nós essa noite precisamos parar de querer prosperar e voltar ao lugar do nosso primeiro altar. Ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus é construir altar para Deus, e muitos altares estão rachados, muitos altares não estão sendo construídos para a glória de Deus. E você pode até prosperar, você pode até crescer na vida, você pode até romper, mas não tem altar. E não queira viver a sua vida com dinheiro, não queira viver a sua vida com prosperidade sem altar, irmão. Porque você pode ter tudo, mas não viva sem altar na sua história. Não viva sem obedecer e ouvir a voz de Deus. E Abraão volta ao primeiro altar, e ali ele começa a adorar a Deus de novo. Ele começa a buscar a Deus de novo, e ali a gente vê que a vida dele começa a tomar direcionamento de novo. Porque quando ele começa a buscar a Deus, a palavra de Deus diz que Ló começa a brigar com ele. Na verdade, os servos de Ló começam a brigar com seus servos. E Deus fala assim: olha, tem que separar. Existem dois lados para vocês. Abraão tinha tanto voltado em Deus, estava tanto em Deus, que Abraão olha para Ló e diz: para onde você quer ir, Ló? Eu deixo você escolher. Ló pegou os melhores lugares, está aí no versículo de número 10 em diante. Ló escolhe as campinas do Jordão, aquele negócio bonito, porém era do lado de Sodoma e Gomorra. Abraão fica com o pior lugar, mas Abraão está com o altar renovado, está com o altar construído. Abraão voltou a depender de Deus, Abraão voltou a glorificar a Deus, e não tinha problema lugar, irmão, não tinha problema lugar. A pergunta que eu te faço essa noite, em ouvir e obedecer a voz de Deus, é: como estão os altares da sua vida? Ou como está o altar da sua vida? Ele está apagado, sem adoração, ou ele está diante da obediência de Deus? Porque, irmãos, existem falsos altares, existem falsos deuses, mas o altar verdadeiro que Deus anseia, que Deus espera, é um altar que glorifique o nome dEle. E a única forma de glorificar o nome de Deus, de construir um altar, é ouvir e obedecer a Deus. Isso é viver na dependência de Deus. Quantos querem um ano de 2025 maravilhoso? Dependa de Deus. E com 24, né? Falei 25. Os irmãos começam a rir aí, me entregam. 25 também, né, irmãos? Vamos aumentar 24, 25. Quantos querem viver um tempo maravilhoso de Deus? Jesus foi questionado aonde seria adoração, qual altar deveriam se adorar.
Ele responde: em verdade vos digo. Não fala assim não, em verdade vos digo, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Chegou o tempo, irmãos, do nosso coração estar diante de Deus. Não é ali, não é aqui, é aqui. O verdadeiro altar do Senhor é um altar de verdade e vida com Ele. Sabe, Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus vai dizer para nós que os limpos de coração, esses verão a Deus. Esses viverão segundo a vontade do Senhor. Talvez a sua vida, meu irmão, está paralisada porque o seu coração não tem um altar a Deus. Talvez você já não obedece a Deus faz tempo. Talvez você nem ouve a voz de Deus, o que dirá obedecer. Mas eu quero convidar você a voltar ao Senhor essa noite. A dizer para Deus, talvez você não faz isso. Talvez você não ouve a voz de Deus a ponto de obedecer 100%. Mas nós estamos diante de um Deus que assim como salvou Jonas, assim lá no capítulo 2, versículo 6 de Jonas, quando Jonas estava lá no fundo, Jonas fala assim: mas tu, Senhor, me deu vida, mas tu, Senhor, me resgatou. Deus quer trazer você de volta para o lugar de adoração. Deus quer trazer você de volta para viver com Ele. Deus quer transformar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Entregue a sua vida ao Senhor. Viva dependente dEle. Viva dependente de Deus. Busque a Deus. Leia a palavra do Senhor. Se enche da presença de Deus. Pastor, como eu vou construir altares na minha vida? Leia a palavra de Deus. Quantos leram comigo Romanos essa semana? Quem leu? Leia. Essa semana nós vamos ler 1 Coríntios. Leia, irmão. Se enche da graça de Deus. Tem dia que eu pego aqui, às vezes eu vou falar, hoje eu quero Deus. Tem dia não, todos os dias eu quero Deus, tá, gente? Mas hoje eu quero mais. Leio 10, 12 capítulos, volto e entro na presença de Deus e falo assim: meu Deus, eu ponho um lembrete aqui para mim no Instagram, no YouTube de 30 minutos. A hora que bate 30 minutos, ele me lembra. Eu falo assim: nossa Deus, se eu tivesse na Bíblia, eu já tinha lido quantos capítulos? 30 minutos é muito rápido, não é, gente? Muito rápido. Diante de um vídeo, diante de uma partida de videogame, 30 minutos voa. Mas diante de Deus, diante do Senhor, diante do autor e consumador da nossa vida, meus irmãos, obedeça ao Senhor. Façam de tudo para você ouvir a voz de Deus. Faça de tudo para você ter uma vida que glorifique a Deus. Faça de tudo, irmão, para você viver uma vida que glorifique ao nome do Senhor, porque nada mais importa, isso aqui tudo passa. Eu ficava pensando, imagina quando eu tiver com meus cabelos brancos, os cabelos brancos já está chegando. Sanara fez uma foto hoje, meu Deus do céu, tá tudo branco meus cabelos. Agora eu fico pensando, imagina quando eu tiver com 80 anos, se Jesus não voltar. 80 anos servindo ao Senhor, esperando a morte, ou a vida, né? Eu vou dizer assim: valeu a pena todos esses anos da minha vida. 62 anos servindo ao Senhor. Gente, é chão. Mas não vai valer a pena se eu só passar tempo. Não vai valer a pena se eu viver só no Egito ou ali em Betel sem construir altar. Irmãos, não vai valer a pena você ganhar o mundo e não ter a presença de Deus.
Não vai valer a pena você passar mais 2, 3, 4, 5 anos da sua vida sem ler a palavra de Deus. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena você se encher de série. Encher de séries, encher de Netflix, Globoplay, sem se encher de Deus. Pastor, minha vida não muda. Pastor, minha história não muda. Começa a ouvir a Deus, irmão. Começa a sentir um homem e uma mulher usado por Deus. Deus quer derramar grandes coisas para você. Mesma coisa de um relacionamento entre um homem e uma mulher. É Deus e nós. Quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós nos doamos, mais nós recebemos um do outro. Eu quero e eu oro a Deus por uma igreja, do fundo do coração, irmãos, que seja apaixonada por Cristo. Mais do que apaixonada pela igreja, mais do que apaixonada por esposo, por esposa. É o que eu busco ao Senhor nesses dias. Que sejamos homens e mulheres, dependentes de Deus, vivendo uma vida pela fé, ouvindo e obedecendo a sua vontade. Amém, meus irmãos? Só para a gente poder relembrar aqui, sensível à voz de Deus, disponível ao chamado de Deus, fé independente dos detalhes, dependência de Deus como forma de testemunho e, por final, construindo altares ao Senhor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Essa palavra vai estar no YouTube, se você quiser relembrar ela depois. Quarta-feira lançada, quarta-feira está lá no YouTube. Terça-feira está no YouTube. Você vai buscar o Senhor. Domingo pela manhã é o dia que eu participo de culto. Aí eu fico domingo. Hoje nós fizemos quanto km, Dogão? 8, 4. Eu fiz uma caminhada com o Douglas de 8 quilômetros, sentido Serrinha adentro ali. Fizemos a caminhada, conversamos as coisas de Deus. Cheguei em casa, tomei um café e já liguei ali. Fiquei até meio-dia cultuando ao Senhor, ouvindo de Deus, sendo ministrado por Deus. Que Deus, irmãos, possa ministrar em vocês cada dia na sua vida, na história de vocês. Ame a Deus mesmo. Amém? Vamos orar? Lembrando que tem açaí aqui, alguns irmãos não vieram, então nós temos açaí para todo mundo, R$10, 300 ml, com leite condensado e leite ninho. Não sai daqui sem essa bomba não, essa bomba de energia na sua vida. É uma bomba de energia na sua vida. Vamos orar. Oh meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado pela história de Abraão, que tanto nos motiva, que tanto nos mostra quão bom o Senhor é, o quão fiel o Senhor é. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a viver conforme a Tua glória, a Tua graça, Teu amor e favor. Queremos ouvir a Sua voz, queremos obedecer, queremos construir altares de adoração ao Senhor. Queremos estar onde o Senhor está, queremos viver na verdade do Senhor, queremos Te adorar. Abençoa, Pai, nossa família, nossas famílias, derrama sobre nós a graça, o favor e o poder do Senhor. Abençoe nossos trabalhos essa semana, que o Senhor nos guarde, que o Senhor acampe anjos ao nosso redor, que seja uma semana de bênção, cheio do fluir da glória do Senhor. É o que te peço sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos serão abençoados nessa semana? Quantos viverão para a glória de Deus? Diz amém. Estenda suas mãos, quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos encerrados, dê um aplauso ao Senhor, dê um abraço no seu irmão aí, e até domingo que vem, para mais um culto, em nome de Jesus.